Próxima atração no canal 25. Programa Tempo de Reflexão. A Bíblia, ela tem essa conotação, e é muito estranha a conotação que as pessoas dão para ela. Ela é o livro mais vendido do mundo atualmente, é um dos livros mais vendidos do mundo e é o menos conhecido. Na verdade, as pessoas olham para a Bíblia de uma forma extremamente religiosa, como se ela fosse a base simplesmente para propagação de algum tipo de costume ou doutrina. Por isso, encaram a Bíblia como um bicho de 7 cabeças ou alguma coisa que foi escrito lá atrás. Algum tempo atrás a gente viu até pessoas falando que, do nosso governo falando que ela tem que passar por uma atualização. Isso é uma grande mentira, porque a Bíblia ela é o livro mais atualizado que a gente tem. Ela fala sobre cada aspecto da nossa vida, a vida com Deus, e ela dá objetivamente qual é a orientação que a gente tem que seguir para que a gente tenha uma vida feliz, para que a gente tenha uma vida próspera, para que a gente tenha uma vida alinhada com aquilo que Deus quer. Então, na verdade, essa questão de que a Bíblia ela é ultrapassada é algo que as pessoas que não conhecem, não querem conhecer a Bíblia, elas falam, mas se nós querermos conhecer ela, se a gente tentar entender ela, se a gente pedir ajuda a Deus, porque ela é um livro estritamente para que Deus se revelasse ao nosso coração, à nossa vida, com toda certeza aquilo que a gente precisa, a gente vai encontrar nela de uma forma muito tranquila, de uma forma muito objetiva. A gente vê em muitos momentos as pessoas perdidas em relação aos seus relacionamentos, ao namoro, ao casamento. E como a gente tem essa proposta hoje, né, de trazer algum apoio bíblico para as pessoas que estão nos assistindo, o que a gente tem de direção nessa área é que Deus ele nunca abre mão das suas prioridades. Se você começar a ler a Bíblia, você vai entender logo de cara quais são as prioridades de Deus. As prioridades de Deus, elas são, primeiro Ele, em primeiro lugar, em segundo lugar, a nossa vida, e em terceiro lugar, os nossos relacionamentos, principalmente o relacionamento familiar. Isso está lá na sua palavra, quando Ele fala, amar ao Senhor seu Deus acima de todas as coisas, o seu próximo como a ti mesmo, ou seja, eu só amo o meu próximo como a mim mesmo, se eu primeiro me amar. Então Deus ele estabelece as prioridades dele de uma forma muito lógica, de uma forma muito concreta. E quando a gente vai encarar o nosso casamento, o nosso relacionamento desse ponto de vista, a primeira pessoa com que a gente trata é a gente mesmo. Porque se a gente não estiver bem com a gente, se a gente for procurar no outro aquilo que a gente não tem, aquilo que está faltando, se a gente for olhar para o outro como ele sendo uma muleta, um suporte, esse relacionamento inevitavelmente vai acabar. Esse relacionamento, inevitavelmente, ele vai passar por muitos problemas que essas pessoas não vão conseguir resolver. Se a gente olhar o relacionamento do ponto de vista de Deus, aonde Ele está sobre todas as coisas, Ele permeia a nossa vida, Ele dirige a nossa vida. Em segundo lugar, a gente cuida do nosso interior, cuida do nosso coração, cuida da nossa mente, cuida daquilo que é importante para a gente. A gente, então, não vai ter uma pessoa que a gente dependa dele como se a outra pessoa, o relacionamento fosse uma droga. Mas a gente vai ter a oportunidade de compartilhar a nossa vida com a outra pessoa. Porque quando Deus ele lança aquela promessa falando que ele vai fazer uma mulher, que lá no começo, em Gênesis, que vai ser a adjutora, e o homem vai deixar sua mãe, seu pai, e juntos eles vão ser uma só carne,
esse sentimento de ser uma só carne é de compartilhar a vida. Uma só carne, o nosso corpo, que é essa só carne, um lado não arranca mais do que o outro, mas eles se complementam. E para a gente se complementar, a gente tem que ser inteiro primeiro. A gente não pode chegar quebrado aos relacionamentos. E muitos relacionamentos não dão certo porque não tem essas prioridades de Deus. As pessoas não entendem simplesmente que, em primeiro lugar, eu tenho que ter Deus em minha vida. Em segundo lugar, eu tenho que tratar a minha vida para que eu consiga me entregar para outra pessoa. Quando a gente fala ainda assim em relacionamento, as pessoas têm um grande problema que eles casam ou vão atrás de um relacionamento para serem felizes. Mas a grande verdade é que você tem que chegar no relacionamento já sendo feliz. E como? Quando você tem alinhado as suas prioridades com Deus em primeiro lugar e permitindo que Ele trate o seu coração. Pessoa feliz com pessoa feliz dá um relacionamento feliz. Pessoa infeliz com pessoa infeliz dá um relacionamento infeliz. Quando a gente olha para a Bíblia, ela traz essa oportunidade para a gente. Eu gostaria de pontuar para que você olhasse para a Bíblia, lá o que está escrito em Efésios, capítulo 4, verso 32. É um versículo que trata de como a gente deve olhar para o outro, de como a gente deve entender o outro. O livro de Efésios, inclusive, é um livro onde Paulo ele trata de muitas formas o que é o casamento, o que é o relacionamento do ponto de vista de Deus. Então, se você tem a sua Bíblia aí, leia o livro de Efésios, você vai encontrar algumas oportunidades muito boas de você estruturar a você mesmo e de você ajudar o outro, ajudar o seu cônjuge, ajudar essa pessoa com quem você vem se relacionando. A ansiedade é uma das coisas que mais incomodam as pessoas na atualidade. Não há como a gente dizer que não há uma pessoa que não seja ansiosa. O grande problema é que esse nível de ansiedade, essa preocupação excessiva, tem extrapolado as pessoas e tem feito as pessoas viverem em torno dessa ansiedade. Uma das coisas que mais me choca é o fato de crianças estarem extremamente ansiosas, porque a gente sabe que criança é ansioso, mas uma criança extremamente ansiosa que estraga a sua saúde, que estraga os seus pequenos relacionamentos que ela começa a desenvolver, que ela traz coisas ruins para ela e para sua família, isso é um ponto preocupante. E, por exemplo, essa Bíblia que outras pessoas acham que está desatualizada, ela trata exatamente esse tema. Porque eu não sei se todos sabem, a ansiedade não é de hoje. Ela já vem lá da época da Bíblia, isso mesmo, da época bíblica ela já vem. E nesse nosso tempo, aonde tudo que é material, tudo que é externo exige demais das pessoas, essa ansiedade ela é pontuada, ela cresce exorbitar, assim, de uma forma terrível. Agora, a Bíblia trata desse tema. Quando você vai lá para 1 Pedro, no capítulo 5, o verso 7, você tem a oportunidade de você ver Deus falando com a nossa vida que quando você estiver ansioso, você tem que lançar sobre Ele toda a sua ansiedade. Então, Deus ele deixou algumas válvulas de escapes para a gente quando a ansiedade começar a dominar o nosso coração. Aí a gente olha para esse versículo que está escrito: lance sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Essa verdade, a prática dessa verdade é que faz com que a gente abaixe os nossos níveis de ansiedade. Então, uma das primeiras coisas que você faz, fale com Deus. Lançar sobre Ele é falar com Ele. Fale com Ele daquilo que vem causando ansiedade para você. E qual que é a base que você tem para falar com Ele? Ele já está cuidando de você. Você quer ver uma outra base também? Vai lá para Mateus, no capítulo 6. As pessoas pararam simplesmente de ver e sentir a beleza da vida para ficar focado estritamente naquilo que é material. E aquilo que é material vai trazer, consequentemente, ansiedade para a sua vida. Porque a gente nunca vai ter tudo aquilo que a gente quer. Isso é um engano. Então, quando você vê lá o que Jesus estava falando, ele fala assim: não se preocupem com aquilo que você vai comer ou com aquilo que você vai vestir. Primeira coisa, o próprio Jesus está falando: não se preocupe, porque o Pai de vocês sabe.
Aí a segunda coisa, ele faz uma mudança no nosso foco. Ele fala assim, em vez de você ficar olhando para aquilo que você precisa, olha para os passarinhos, ou seja, olha para aquilo que é a beleza da natureza, aquilo que está acontecendo ao seu lado. Desacelere um pouco a vida, porque para você ver passarinho tem que desacelerar. Acelerar você não vai ver nada disso. Então desacelere a sua vida, olha os passarinhos, eles não plantam, não semeiam e ainda assim o pai de vocês cuida deles. Será que o pai que cuida de um passarinho não vai cuidar de você? Essa é a Bíblia, essa é a palavra de Deus. Ele fala assim, as pessoas que estão preocupadas com a roupa, olha só para os lírios do campo, eles não fiam, não plantam, não tecem e ainda assim o pai de vocês cuida deles. Ou seja, a Bíblia, ela nos dá a oportunidade de, além da gente entender relacionado à ansiedade, nós temos a oportunidade de conversar com Deus, a gente tem a oportunidade de colocar no nosso interior a visão de Jesus, de abrir mão dessa visão que o sistema do mundo impõe às nossas vidas, de materialismo, de correr atrás daquilo que é externo, para você olhar a vida mais como Jesus olha. E quando você começa a olhar a vida como Ele olha, os seus níveis de ansiedade eles abaixam. As suas preocupações que antes eram excessivas começam a abaixar. Por quê? Porque você está sendo cuidado por Deus, porque você mudou o foco que era a sua vida. Em vez de você olhar para aquilo que é natural, aquilo que é material, você está olhando para aquilo que traz sentido à nossa existência. E quando a ansiedade rouba a sua paz interior, você lança sobre ele. Então, você mudando o seu foco e lançando sobre ele a sua ansiedade, está aí um dos grandes remédios para a gente livrar a nossa sociedade desses altos índices de ansiedade. Davi foi uma pessoa que passou por muitos momentos de ansiedade. Rapidamente, a história dele foi que ele foi constituído rei e ainda existia um rei atual, que era Saul, e esse rei tentou por mais de anos matar a vida dele. Então, por N momentos, ele teve em perigo de morte desse rei, do seu exército, tentando matar ele para ele nunca se tornar rei, nunca assumir a posição que Deus já tinha dado para ele assumir. E dentre todos os salmos, aonde você vê que o coração dele estava quase que saindo pela boca, ele fala assim, correntes de morte me cercaram, Deus, eu estou andando pelo vale da sombra da morte, mas ele sempre coloca isso para fora e ele sempre coloca Deus como sendo o agente que vai mudar a história dele. Então, ele vê e sente o seu problema, ele sente o nível de ansiedade, mas ele não fica guardando só para ele ou tentando resolver aquela ansiedade só ele. Ele rapidamente recorre a Deus. E quando ele recorre a Deus, esse Davi ansioso é o Davi que chama Deus de o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Versículo para você ter um apoio contra a ansiedade. Não vai faltar nada. E é nesse sentido que Davi acalma o seu coração. Davi acalma o seu coração quando ele tem a ligação refeita com Deus.
o medo, ele tem um contraponto quando ele encontra Deus, porque o medo, ele é um sentimento negativo. O sentimento negativo, ele vem do mundo espiritual maligno. Quando ele encontra Deus, que é do mundo espiritual benigno, ele tem o seu antagonismo. E diferente do que a gente acha, que o antagonismo do medo é a coragem, não é. O antagonismo do medo é a fé. Quando a gente começa a ter um desenvolvimento da nossa fé, a gente espanta o medo. Quando a gente começa a desenvolver o nosso relacionamento com Deus, esse relacionamento com Deus produz fé e a fé expulsa o medo. As pessoas tentam vir numa via tentando de todas as formas, com autoajuda e com tantas e tantas coisas, tirar o medo de dentro de si. Mas o medo, ele não pode ser arrancado, ele só pode ser substituído por um outro sentimento, que é a fé. Por isso que a Bíblia fala que sem fé é impossível agradar a Deus, porque a pessoa que chega a Ele tem que minimamente acreditar que Ele existe, que Ele é galardoador das pessoas que o buscam. Se a pessoa lê esse trecho na Bíblia, e se ela permitir que o Espírito Santo fale isso no coração, ela vai começar a ter algumas conclusões. Primeiro, bom, sem fé é impossível agradar a Deus. Bom, eu quero agradar a Deus, eu acredito nele. Se eu acredito nele, eu tenho que crer também, que é a continuação do versículo, que ele é galardoador das pessoas que o buscam. Então, se eu o buscar, a minha fé vai aumentar. Se eu buscar, ele vai cuidar de mim, porque ele é galardoador, ou seja, ele é abençoador das pessoas que o buscam. Essa fé de buscar a Deus faz com que o medo ele seja colocado para fora, de que esse vilão terrível que a gente tem na nossa vida, ele seja colocado para fora. Esse medo, ele vem por vários motivos. Um dos grandes motivos é que a pessoa fracassa em alguma área de sua vida e ela fica com medo de tentar de novo. Agora, quando ele coloca Deus na sua vida, ele consegue substituir esse medo do fracasso pela fé de que se Deus está cuidando dele, tudo aquilo que ele fizer vai dar certo. Que se Deus ele tem coisas novas para acrescentar à sua vida, aquilo que ele vai fazer não vai se tornar em fracasso novamente, mas vai ser algo que vai vir para acrescentar à sua vida. Então na Bíblia a gente encontra sim uma resposta para o medo. A resposta para o medo na Bíblia não é ter a coragem simplesmente por si só. Não, na Bíblia substitua o medo pela fé em Deus. Quanto mais você buscar a Deus, e lá está escrito também que tudo aquele que o busca, ele dá a oportunidade de ser achado. Então quanto mais você buscar a Deus, mais a sua fé ela vai se desenvolver. Desenvolvendo a fé, menos medo você vai ter de qualquer coisa ou de qualquer área de sua vida. Espante ao medo com a fé. Lá em Jeremias, no capítulo 1 e o verso 8, ele trata justamente sobre esse tema. Quando ele fala que nós não precisamos ter medo, pois eu estou com você para proteger. Isso é o que Deus fala. Então, quando Deus ele se coloca como nosso protetor, que Ele está ao nosso lado, isso é um sinal que a nossa fé vai sendo desenvolvida. Quanto mais a gente desenvolver a nossa fé, acreditando que realmente Ele está ao nosso lado e Ele nos protege, mais o medo ele vai ficando pequeno na nossa vida e vai dando lugar a uma vida de liberdade. Para a gente começar a falar sobre esse tema, eu já gostaria de frisar com você que lá em Filipenses, no capítulo 4 e o verso 13, está escrito que nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Realmente, a depressão tem causado grandes transtornos para as pessoas do nosso tempo. E isso acontece porque a depressão, ela tem sim um lado que é emocional, que é genético, que é hereditário, tanto que existe o tratamento psicológico e o tratamento também psiquiátrico. A fé, a Deus, como que ele entra nessa história? Ele entra tratando justamente aonde o remédio não pode chegar e aonde a técnica psicológica não pode atingir,
que é o centro do nosso eu, que é justamente naquele local onde a gente sente aquele vazio existencial. Esse vazio existencial, ele é preenchido por Deus. Quando Deus, ele preenche esse vazio existencial, e Deus, Jesus já falou, né, quando ele estava aqui na terra, ele falou, eu sou a ressurreição e vida. Quando ele preenche esse vazio existencial, o espírito humano, o mais profundo do ser humano, ele começa de lá para fora, ou seja, do interior para o exterior, produzir vida. E aí algumas passagens bíblicas começam a ter sentido na nossa vida. Por exemplo, que nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Alguém, por exemplo, que está em depressão é alguém que perdeu completamente as suas forças. Não tem força, talvez, nem para levantar da cama. Agora, quando ele abre a oportunidade de Deus preencher esse vazio existencial, o profundo dele, quando ele abre o seu coração e a sua vida para Deus, o que acontece? Essa força que ele até então não encontrava nele mesmo, não encontrava no remédio ou não encontrava em alguma técnica psicológica, ele vai começar a encontrar em Deus. Vai começar a fazer sentido e aí ele vai ser fortalecido, porque dentro dele aquilo que era vazio existencial foi preenchido por Deus, pelo Espírito Santo que está morando e produzindo isso nele. Uma das outras coisas que as pessoas perdem quando elas estão em depressão é a esperança. E a Bíblia trata de esperança de uma forma muito especial. Lá em Isaías, no capítulo 65, o verso 17, está escrito que Deus, ele cria novas todas as coisas. E Deus, ele tem essa capacidade de fazer aquilo que até então a gente achava que tinha acabado, que tinha sido um ponto final, que tinha chego realmente à morte. Ele tem a capacidade de trazer a ressurreição, tanto que ele afirma, eu sou a ressurreição e a vida. Então, quando essa esperança começa a crescer, quando esse algo novo de Deus começa a ser plantado dentro do nosso coração, a gente começa a ter um caminho diferente. E da onde a gente tira essa ajuda? Da Bíblia. Crença limitante é tudo aquilo que a gente desenvolve ao longo do tempo como um paradigma extremamente fechado que limita as nossas vidas, que limita as nossas ações, que rouba os nossos propósitos, que rouba os nossos objetivos, que se torna uma barreira. A pessoa, ela vê um objetivo, um propósito que ela precisa, que ela quer atingir, mas a crença limitante, ela está lá como uma barreira e sempre que ela tenta dar um passo em direção a esse objetivo, a crença grita mais alto. Ela fala assim, olha, você não vai conseguir. Então a pessoa ela tem facilidade em abrir mão de coisas importantes na sua vida. Muitas pessoas abrem mãos de coisas importantes na sua vida não por não terem a capacidade de atingir aquilo que eles precisam, mas por simplesmente ter uma crença limitante que está limitando ela de atingir o alvo aonde ela quer chegar. A Bíblia também trata desses assuntos quando ela nos traz a identidade de quem nós somos. Se você abrir logo no começo da Bíblia, você vai ver lá Deus falando que vamos criar o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. Ora, se alguém é a imagem e semelhança de Deus e Deus, ele construiu tudo aquilo que ele precisava, tudo aquilo que ele queria, ele desenvolveu e desenvolve todos os seus propósitos, o que é que vai limitar a nossa vida? O que vai limitar a nossa vida é a gente entender que a gente é fruto do acaso, que a gente é fruto de alguma coisa que não seja de Deus. Mas quando a sua visão ela começa a pender para o lado de que Deus te construiu e não simplesmente como uma criatura, mas a sua imagem e semelhança, você começa a destruir as crenças limitantes. Porque alguém que é a imagem e semelhança de Deus não tem limitação alguma para que ele desenvolva os seus projetos, desenvolva o seu sonho e viva a felicidade que Deus construiu para a gente viver.